Hoje eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Alguém caminhou com Jesus, no capítulo de número 16. O tema hoje é a Igrejinha dos Milagres hoje. Igrejinha dos Milagres hoje. Mateus 16. O Palmeiras não ganhou hoje, presbítero Eli, mas o Verstappen ganhou novamente. Uma bela corrida, né, Cris Delmont? Você estava torcendo? É um Supermax. Amém? Mas o Palmeiras chega lá ainda, né, Eli? Se Deus quiser, e a torcida deixar, né, mas... Vamos juntos nesta palavra, irmãos? Vocês me ajudam aí? Dona Antônia está aí? Então, ajude ela aí. Saúde também a igreja que está em casa. Aqueles irmãos que nos acompanham pela internet também. Na comunidade do seu lar. Todos os amigos, visitantes. Vamos juntos. Até umas 10 hoje, né, seu Toninho? Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Em algum lugar amanhã é feriado, né? Aqui pode ser também. Mas aí o povo quer trabalhar, né? Mateus 16, vocês abriram aí? E aqui diz o texto nesta linguagem de hoje. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, guarde esse local, anote esse nome, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, ou João o Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Guarde também essa expressão, um dos. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa Salvador ungido, separado. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz ou bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão prevalecê-la. Tu és Pedro, significa tu és pedra pequena. Palavra Pedro, nome comum Pedro, aqui significa pedra pequena, pedra esmiuçada. Areia que é esmiuçada de uma pedra que quando é apertada, ou em um torrão de pedra, quando é apertado, se esmiuça aquela areia, aquela terra, você entende? Tu és Pedro, tu és pedra pequena, tu és pedra esmiuçada. Mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta palavra verbalizada, sobre esta confissão realizada, sobre este conhecimento que você tem de mim, e esta profissão de fé que verbalizas, as portas do inferno, os poderes do inferno não poderão vencê-la, ou seja, não poderão vencer a igreja. E eu lhes darei, verso 19, as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós precisamos entender, primeiro, aonde Jesus estava, para depois compreendermos melhor o que Jesus está falando, principalmente quando nos deparamos com esses textos isolados, que muitas vezes usados fora de contextos, podem gerar uma frustração na fé das pessoas, como por exemplo a não explicação, a negligência da verdade a respeito do verso 18, mas a deturpação do verso 19, em detrimento do poder religioso e humano. Porque lá no verso inicial, nós grifamos a palavra Cesareia de Filipe. O Senhor estava em frente, na cidade de Cesareia de Filipe, e Jesus estava com os discípulos, na pedagogia, na sua teologia, no seu seminário itinerante. Ele estava em frente a um lugar de pelo menos 3 portais, 3 portas, 3 portais muito grandes, em uma região montanhosa, naquela cidade, onde aqueles portais eram 3 portas, por assim dizer, 3 portais de 3 lugares do misticismo, do sincretismo, de uma religiosidade judaica, farisaica e demoníaca, de lugares que eram consagrados a ídolos, lugares que o cristianismo não entrava até então, mas eles estavam de frente desse portal, dessas portas do Hades, desses portões que proclamavam o inferno na vida daquela cidade e na vida daquele povo. Então, quando Jesus está conduzindo os seus discípulos, ele para em frente a este lugar e transforma aquele caminhar, aquela peregrinação em algo profético. Ele diz: eu estou levantando vocês para vocês serem a minha igreja, aonde os portais do inferno estão levantados, aonde as portas do Hades estão abertas. Vocês são chamados para serem os meus discípulos, e vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E as portas do inferno, ele estava referindo às portas dessas coisas que fazem aí, e hoje numa linguagem um pouco mais popular e comum, as portas, os portais da macumbaria, do espiritismo, do candomblé, do misticismo, da filosofia, esse tipo de coisa que propaga o inferno na vida das pessoas. Isso jamais vai prosperar. Porque eu estou dando para vocês, igreja, as portas, não, as chaves do reino, para vocês acessarem essas portas do inferno e livrarem, saquear o inferno e povoar os céus, porque eu estou dando à igreja, não a Pedro, mas à igreja, que são vocês, pessoas, as chaves do reino, para vocês povoar o céu com pessoas salvas. Então, por isso que temos que tomar muito cuidado com esses 2 versos. E não usar o texto para pretexto, porque eles estão dentro de um contexto, eles estão inseridos dentro de uma história, em um momento da história. Então a nossa hermenêutica tem que passar primeiro pela contextualização, aonde Jesus estava e com quem estava, e por que ele está se levantando de forma profética, para bater de frente. E é isso que o cristianismo faz, para bater de frente contra os portais do inferno, ou as portas que proclamam e o infernizam a vida das pessoas. E aí ele então está dizendo neste texto: eu vou dar as chaves para vocês, as chaves do reino dos céus. Então, o que vocês ligardes na terra terá sido ligado nos céus, mas o que vocês desligarem na terra. O que ele estava falando? Desliguem essas portas do inferno, esses portais do Hades, essa macumbaria, esse espiritismo, esse sincretismo religioso. Desliguem de vocês essa religiosidade farisaica, essa coisa mundana, de querer aprisionar as pessoas, de oprimir as pessoas em nome de Deus. Eu estou desligando isso agora em nome do Senhor Jesus. É isso que ele está falando. Porque se a gente não entender isso, presbítero Neu, a gente vai começar a fazer
orações bestas que Deus não vai ouvir. Mas quando nós nos alinharmos no centro da vontade de Deus, que está lá no Salmo 118, verso 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Nós vamos estar acessando o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Não traz confusão, não traz dúvidas, não gera dúvidas, mas gera certeza no nosso coração. E nós vamos entender esse texto e entender que Deus, e responder como Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Salvador ungido, o Filho do Pai, o Filho amado do Pai. E nós vamos entender que para sermos abençoados na terra, primeiramente precisamos ser abençoados nos céus. E vamos entender que quando temos uma confissão real, verdadeira, de quem é Jesus, que é o Cristo, assim vamos entender quem foi João o Batista, e não confundir Batista com o nome de uma igreja, ou com o sobrenome de João, não. João o Baptizador, aquele que batiza. Era assim que ele era conhecido. E vamos confessar que tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E vamos entender que ele libera bênçãos dos céus para serem acessadas na terra. Amém, queridos? Vamos orar. Coloque sua mão. Vamos ler até o 23, Renato. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Percebe que o grupo de opressores, quem perseguiu Jesus, estava dentro da igreja. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E foi o primeiro a negar Jesus, né? Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, por essa introdução. Eu peço ao Senhor que aqueles que aqui estão interessados possam não só escutar, mas ouvir. E não só ouvir, obedecer. E que Jesus, o Cristo de Nazaré, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. João o Batista assim orava, porque dizia: é necessário. Por isso nós te pedimos ao Espírito Santo a plenitude, o derramar, o enchimento, o preenchimento, o esbanjamento de uma dádiva chamada paz, de uma harmonia chamada comunhão, e de uma unção dobrada do teu Espírito, assim como também foi derramado lá no passado por Elias a Eliseu. Para que a gente possa, nesta hora, nos desligar de todo sono, cansaço excessivo, toda dor que preocupa, toda cólica, toda preocupação, porque o amanhã pertence ao Senhor. E nós estamos aqui no tempo de hoje, declarando a vitória sobre nós, sobre a tua igreja, a igrejinha dos milagres hoje. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Hoje, 31 de julho, 119 anos da IPI do Brasil. Ontem tivemos uma belíssima comemoração lá na cidade do Tupã, ou Pucã, que eu fiquei sabendo que também é batizada pela nossa querida irmãzinha, a Mayra Helena. Mas foi uma bênção, né? Quem estava lá ontem, levante a mão aí. Olha, a maioria da igreja. Nós estávamos com um pouco mais de 75 pessoas, a maior caravana do presbitério, somados à nossa igreja sede, quando a nossa igreja filha em Adamantina, para a glória de Deus, mais de 230 pessoas reunidas ali para celebrar
os 119 anos da Igrejinha dos Milagres, uma festa muito linda, dia marcante, memorável, dia emocionante, e nós precisamos hoje celebrar. Hoje é realmente o dia do aniversário. Ontem nós celebramos em comunhão com as demais igrejas. Todas as igrejas do presbitério estavam ali representadas. O nosso coral, juntamente com o grande coral, abrilhantou a adoração ao nosso Deus. Que coisa linda. Irmãos, recebemos uma palavra, não duas palavras tremendas, do pastor Carlinhos Queiroz. Mas precisamos lembrar então que hoje a igreja completa 119 anos. Porque tudo aconteceu a partir de uma noite do dia 31 de julho de 1903, quando estavam ali um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros, e nascia então a IPI do Brasil, no coração da cidade de São Paulo. Nasceu pequena, mas o que marca a nossa história é que o fervor inicial, a vontade de querer fazer para Deus, a vontade de fazer valer a pena a vida que Jesus nos deu, conquistada na cruz, esse fervor inicial era muito grande, meus irmãos, e propiciou à igreja um crescimento muito expressivo, então, em pouco tempo. Só para você ter uma ideia, em pouco mais de 10 anos, a nova igreja, a IPI do Brasil, ela alcançou o mesmo número de membros da igreja presbiteriana, da qual saíram em 1903. E esse fervor inicial, que era muito grande, essa vontade de querer ganhar as pessoas para Jesus era muito forte, que com 10 anos eles criaram ali um projeto chamado Brasil para Cristo, que depois alguém roubou esse nome e montou uma igreja, porque nesse projeto constava em 100 anos de fundação da história da igreja, nós evangelizarmos o Brasil para Cristo. E os pastores foram sendo espalhados por diversas localidades do Brasil. Eu andei muito ali no estado do Maranhão e um pouco no estado do Pernambuco, nos passos ali do reverendo Adiel Tito Figueiredo, de Figueiredo, saudosa memória. Conheci muitas vilas, povoados, evangelizados por esse homem, e tantos outros que foram com ele. Tive o privilégio de pastorear várias igrejas ao mesmo tempo, e seguir o passo de alguns dos fundadores da nossa igreja, e perceber o quanto essa igreja é amada nos 4 cantos desse país, o quanto Deus é reverenciado através dessa denominação séria, responsável. Então hoje, e por conta desse impressionante crescimento, deste fervor, de tão significativo fervor inicial, vamos colocar um avivamento, que a IPI ganhou um apelido carinhoso de Igrejinha dos Milagres, por conta disso, por conta de estar ganhando muitas vidas para Jesus, muitas almas para Cristo, por conta de ter entendido o verso 19 do texto que lemos, e de terem usado literalmente as chaves do reino para saquear o inferno e povoar os céus. E eu quero crer que muitos de nós, ou muitos da nossa geração, talvez passada, são frutos deste fervor inicial, desta evangelização. Infelizmente, a igreja completou 100 anos, no sentido, infelizmente, eu digo, não ganhamos o Brasil para Cristo, mas também não perdemos a igreja. De fato, até aqueles que roubaram esse nome do projeto, transformaram em uma igreja, também não ganharam o Brasil para Cristo. Mas estão evangelizando as pessoas. Porque nós abrimos igrejas para evangelizar pessoas. É ou não é? Mas à luz do texto bíblico, e ajudados, iluminados pelo Espírito Santo, após 119 anos, eu fiquei pensando hoje no tema desta mensagem, e eu queria propor para você, lançarmos aqui pelo menos 2 sementes ou 3 sementes, que vão nos ajudar a entender o que significa ser Igrejinha dos Milagres hoje.
O que significa sermos uma igreja do milagre ou dos milagres hoje, após 119 anos? Eu olho para esse texto e a primeira semente que eu percebo que foi lançada no coração dos discípulos, e que o Espírito Santo nos permite acessar para semear e compartilhar com vocês, está no verso 15 e 16. Então, a primeira semente de hoje é saber quem é Jesus. Então, para mim, olhando esse texto, ser uma igreja dos milagres hoje é saber quem é Jesus. Você percebe na leitura do texto que Jesus, ele exige sempre uma resposta diante de perguntas. Muitas das vezes Jesus respondia perguntas com outra pergunta. É interessante que Jesus quase nunca dava respostas prontas, mas ele fazia a gente pensar. Eu tenho entendimento de que se a gente chegar naquilo que Jesus fala, ser de meus imitadores, e Paulo depois também fala que ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, eu creio que a gente vai chegar nesse nível de entendimento, não só intelectual, teológico, espiritual, religioso, mas de um nível de entendimento profético, no sentido de a gente entender que é necessário a gente ter as respostas, mas saber fazer as perguntas. E muitas das respostas fazendo perguntas. Porque eu creio que a gente vai crescer como pessoas e vamos expandir o evangelho com uma maior facilidade. Mas o fato é que quando Jesus faz uma pergunta, ele quer uma resposta clara, e ele diz: mas vocês, ou seja, vós, quem vocês dizem que eu sou? E é interessante puxar essa resposta. É interessante entender essa pergunta e perceber nessa sentença que o próprio Senhor Jesus, ele já dá a resposta. Que ele diz: eu sou. E essa mesma resposta, essa mesma expressão, Carlos, é a expressão quando alguém perguntou lá atrás para Jesus, para Deus: eu vou nessa missão, mas se alguém me perguntar quem o Senhor é, o que o Senhor falou? Diga apenas que eu sou. É interessante que a gente percebe as respostas nas perguntas, mas o nosso Deus continua fazendo perguntas para que nós possamos responder de forma correta. E aí ele disse, o Simão Pedro, ele disse então: tu és o Cristo, tu és o Salvador ungido, tu és o Filho do Deus vivo, do Deus Pai. Respondeu certo, porque Jesus é um nome, mas Cristo é mais do que um sobrenome. É um nome que está acima de qualquer nome, inclusive do nome de Jesus. Tu és o Cristo, o Salvador ungido, o Filho do Deus vivo. Acertou a resposta, então agora viva. Quem o povo dizia ser Jesus? Você viu comigo aí no verso 14, anotou? Mais um, percebe? Confundiram Jesus com João o Batista, com Elias, com Jeremias. São pessoas que tiveram as suas relevâncias proféticas, sim. Foram homens de Deus, sim. Mas confundiram Jesus com homens simples, que sim, foram levantados por Deus e conduzidos pelo Espírito Santo, fizeram grandes coisas. Mas o fato é que você precisa notar, Jesus é inconfundível. O fato que você precisa notar é que quando você conhece verdadeiramente Jesus, você não confunde ele com outros deuses. Mais alguns aqui entre os muitos profetas, mais um entre os muitos profetas. Alguém importante no cenário religioso, mas a resposta sincera deles foi apenas mais um. É isso que o povo está dizendo lá fora. Tu és apenas mais um dos profetas. Mas anote aí, quem conhece verdadeiramente a Jesus, o Cristo, nunca confundirá o Deus que serve. Porém, houve um grande momento em que Jesus dirigiu-se agora ao íntimo deles. Porque a impressão que dá é que Jesus falou assim: eu não quero saber o que estão falando de mim lá fora. Eu quero que vocês me respondam o que vocês têm de mim aí dentro do coração de vocês. Porque é para vocês que eu vou falar, para o coração da igreja. Porque a igreja, que no verso 19 eu vou dar as chaves do reino, precisa saber quem é Jesus.
para entender quem é Deus. Porque a resposta deles, Ivanete, está vinculada a uma resposta religiosa, a uma resposta eclesiástica, presbítero Ney. E Jesus não está interessado na nossa religiosidade, porque você viu que na leitura do texto, o verso 20 e diante, quem mais perseguia Jesus eram as pessoas do círculo religioso. Quem mais oprimia o Cristo, Filho do Deus vivo, eram as pessoas da própria igreja do farisaísmo, os escribas, as pessoas que achavam que tinham poder, e as pessoas que deturparam o poder, fazendo uma reinterpretação desse versículo, Maria Helena, falando que Deus deu as chaves da igreja para Pedro, e que ele é o primeiro papa. Aí eu fico pensando, você acha que Deus seria irresponsável ao ponto de dar as chaves do reino para uma pessoa que é pecadora, humana? Jamais. Não desmerecendo a Pedro, a João, a Batista, a Elias, a quem for, mas Deus nunca vai confiar nas nossas mãos coisas desta magnitude. E precisa entender o texto no seu original, para não falar besteira. Porque dessa besteira as pessoas fazem suas crendices populares, e a religiosidade continua sufocando essas pessoas ao longo dos tempos. Mas Jesus, ele vem ao íntimo do coração dos seus discípulos, ele fala, então tudo bem, lá fora estão falando, estão me confundindo com essas pessoas, mas e vocês, no íntimo do coração de vocês, quem vocês acham, ou quem vocês estão dizendo que eu sou? Porque para mim importa a palavra de vocês, não o que estão falando lá fora a meu respeito. E para vocês, quem eu sou? E a partir daí é que nós temos a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, que significa o ungido. É a confissão de quem é Jesus. Não se trata apenas de outro profeta, de mais um profeta. Se trata de o profeta, o Filho de Deus. Se trata do cumprimento de uma promessa. Estamos falando de promessas esses tempos. De que neste momento, então, o Senhor Jesus, ele acessa o seu terceiro real ofício, que é o ofício de ser profeta. O outro é de ser sacerdote, o outro é de ser rei. Somente Cristo tem esses três ofícios. E agora ele é aqui reconhecido pelos de dentro, não os religiosos, mas pelos de dentro da igreja, percebe? Da igreja do Senhor Jesus, como o verdadeiro Jesus, que é o Cristo. Foi a partir dessa confissão, a partir desse reconhecimento verbalizado em uma atitude de fé sobrenatural, que nasceu o cristianismo. E sem essa confissão sem essa confissão de Pedro, a igreja não poderia ser cristã. O cristianismo seria apenas mais uma das seitas do judaísmo. Mas essa resposta mudou a história da humanidade. Sem esse reconhecimento de quem é Jesus, não poderia existir a igreja. Ao longo da história da igreja, houve vários debates, intermináveis debates, a respeito da interpretação da pessoa de Jesus, ao longo dos tempos, a partir desse texto. E a igreja foi, ao longo da sua história, reafirmando ser Jesus, o Filho do Deus vivo, por conta de uma confissão, por conta de um reconhecimento, por conta de uma resposta, por quanto de um posicionamento de alguém que estava no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo e no alinhamento correto com o Espírito. E aí, a cada nova geração, a igreja é chamada a responder desta mesma forma a Jesus, a dizer se sabe quem é o Cristo. E não sei se você concorda, mas nós estamos vivendo um tempo muito difícil em que somos cobrados a razão da nossa fé. Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Porque é essa certeza da salvação, não é essa razão da nossa fé que vai nos levar para a eternidade. Saber quem é Jesus, o Cristo.
estão entendendo, sim ou não? Outra coisa que é interessante nesse primeiro momento é que aqueles que sabem quem é Jesus e o confessam verdadeiramente, deverão também conhecer duas grandes paixões de Jesus. A primeira delas é a glória de Deus Pai, e a segunda é a dignidade do ser humano. Paixão pela glória do Pai que levou Jesus a nos ensinar em Mateus 6, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, separado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nenhum momento aparece a minha vontade, mas sempre a vontade de Deus prevalece, porque ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Toda vez que você for orar pedindo a vontade de Deus, tome muito cuidado, porque é a vontade de Deus, não é a sua vontade que vai ser estabelecida na sua vida como resposta de oração. Pai, seja feita a tua vontade, Deus vai fazer a vontade dele. Mas algumas das vezes, ou na maioria das pessoas, eles não gostam quando Deus responde a despeito da vontade dele, porque eles querem que a vontade deles prevaleça a vontade de Deus. Isso não vai rolar, não vai acontecer. Porque não há, anote aí, não há nenhuma oração que fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Então tome muito cuidado como você ora, para quem você ora. Paixão pela glória do Pai, porque na hora extrema da dor, lá no Getsemane, lá no Calvário, lugar da caveira, levou o Senhor Jesus a dizer: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, tire de mim esta dor. Jesus humano falando isso. Todavia ele orou dizendo: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém, queridos? Havia também em Jesus, meus irmãos, uma paixão pela dignidade do ser humano. Jesus não permitiu que uma mulher fosse tratada como objeto. Ele não permitiu que as crianças fossem desprezadas. Pegava-as no colo, tinha contato com mulheres, e falava com mulheres em público. Quebrou o paradigma religioso excludente que a sociedade judaica da época tinha inserido. Porque o cristianismo sempre andou e sempre vai andar na contramão da história. Jesus, ele tinha uma paixão tão grande pela dignidade do ser humano, que uma multidão, ele não permitiu que uma multidão fosse despedida com o estômago vazio. Ou, como eu disse e repito, que crianças fossem menos importantes que os adultos, que viúvas, órfãos fossem desprezados. Não, pelo contrário, Jesus colocou esse pessoal, até então excluído de todos e de tudo, no centro da sua real atenção. Paixão pela dignidade humana que levou Jesus a contestar a classificação, o rótulo que os doutores da lei faziam quanto aos puros e impuros, pecadores e santos. Percebe que a religião estava tão impregnada num grupo que não era um grupo religioso. A começar, você entende que Jesus, quando ele começou a chamar as pessoas, ele não chamou ninguém da religiosidade. Ele não chamou nenhum escriba para servi-lo, para segui-lo, para anotar o que ele ia escrever. Ele não chamou nenhum chefe da sinagoga, nenhum presbítero, líder do sinédrio. Não, ele não chamou nenhum desse, desculpa a expressão, a salaia da religiosidade. Ele chamou pessoas comuns, pescadores. Pedro tinha uma pequena empresa lá com vários barcos. Chamou o Mateus, o cobrador corrupto de impostos. Chamou o médico Lucas. Maria Madalena foi servindo. A própria Maria, mãe de Jesus, foi seguindo, foi servindo. Pessoas comuns da sociedade. Porque ele não queria teólogos, ele queria pastores. Pessoas que cuidassem do povo. Foi assim, a igreja de Jesus começou com as pessoas que eram classificadas impuras, sujas, imundas. Com crianças, com mulheres, com órfãos, com viúvas. Pessoas pobres, inclusive financeiramente. E por conta dessa falta de entendimento de quem é Jesus, que ele é o Cristo, essa religiosidade foi começando a ser impregnada na vida deles, ao ponto deles um dia chegarem para Jesus e perguntarem assim: olha, quem é o maior entre nós aqui? Jesus pergunta: quem é o maior entre vocês? E eles começam a debater aquele assunto.
porque a religiosidade já estava sendo incutida na mente deles. E aí Jesus realinha eles de novo. E fala assim, vocês estão preocupados quem é o maior dentre vocês? O maior é aquele que serve. Quer ser o maior? Seja o menor. Porque no reino é tudo ao contrário. Você só ganha quando você perde. Então, de fato, tão bela e exemplar paixão pela dignidade dos seres humanos, levou um estudioso da Bíblia, a exclamar dizendo assim, humano assim, só Deus mesmo. Humano assim, só Deus mesmo. Porque como Paulo disse aos Filipenses, de 5 a 11, Jesus não, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes se tornou em figura humana. Igual a nós, parecido com a gente. Humano assim, só Deus. Então, saber quem é Jesus Cristo é saber que Deus é humano. Amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, você está entendendo? Ou você está dormindo? Se você está dormindo, não durma, que é perigoso você cair aí. A rocha sobre a qual a igreja está firmada é o Cristo confessado, conhecido e reconhecido. Quando te perguntarem amanhã, anote aí, quando me perguntarem amanhã, de que igreja eu pertenço, não responderei igreja presbiteriana, eu responderei, eu sou da igreja de Cristo. Eu sou de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E congrego lá na presbiteriana. Apenas isso. Porque muitas das nossas respostas que estão impregnadas de uma religiosidade sufocante nos afasta de uma espiritualidade mais profunda com Deus e com o Espírito Santo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós somos da igreja de Cristo, do Filho do Deus vivo, representada nessa denominação, que foi outrora a igrejinha dos milagres. Ser uma igreja dos milagres, segundo, verso 18, é saber que a igreja é de Jesus. Quantos estão entendendo? Amém? É importante você entender, porque quando você for para a célula, essa semana, Renato, 91 pessoas? Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus? E você estava lá? E você não estava, vai estar? Porque nós vamos passar essa semana de 91, Nani. Vamos? Amém? Glória a Deus. Eu gosto da Nani que é assim, é para frente, né? Ela vai para frente. Né, Flaviana? Quebra-gelo, Cristo deu mão tocando. E é assim que nós vamos. Saber quem é Jesus. Também vamos ler juntos. Saber quem é Jesus, verso 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la. Saber quem é Jesus é saber também que a igreja é do Senhor Jesus. Eu sempre tenho falado, e às vezes as pessoas religiosas não entendem, porque os religiosos só se preocupam com a religiosidade, não se preocupam com quem é Jesus. Os religiosos se preocupam apenas com os títulos, e não com as funções, com os cargos, e não com a missão. E muitas das vezes a gente é mal interpretado, porque eu sempre tenho falado na nossa liderança que a igreja, ela não é nem da presbiteriana, ela é do Senhor Jesus. Nós não pertencemos nem à nossa placa, até porque a gente tem que pagar aí muito mais do dízimo que a gente arrecada, percebe? A igreja não é nem da igreja, a igreja é do Senhor Jesus. Então nós não podemos falar sou da presbiteriana, sou de Jesus, mas congrego na presbiteriana. É importante dizer que a igreja é de Jesus? Sim. Sabe por quê? Um pastor da nossa igreja, ele conta que em determinada viagem ao Rio de Janeiro, em 1999, ele avistou um templo de uma igreja com uma grande faixa, com a seguinte inscrição assim, sob nova direção. Portanto, cabe perguntar, e anteriormente, estava sob direção de quem? Por acaso, ou
a igreja pode estar sobre outra direção que não seja a direção de Jesus, o Cristo? Talvez a expressão contida nesta placa, sob nova direção, indique de fato o sentimento humano que muitos têm de serem donos da igreja e de transformar a igreja como um negócio. Não sei se você, quer dizer, você não sabe porque eu não contei, mas talvez você possa se escandalizar, mas não pasmem vocês, porque no início da pandemia, houve uma pessoa que se denomina pastor, dizendo assim, é bom esse negócio de fechar as igrejas, porque os comércios tudo vão fechar as portas, e quando voltar, dizia ele, Renato, vai ser bom porque a gente vai conseguir alugar um comércio, um salão, num preço lá embaixo, vai desvalorizar a cabeça da pessoa, achando que pode se beneficiar com uma loja de um comércio fechando e pais de família, né, João? Sendo aí tirado a dignidade deles, que é o trabalho, e ver muitas vezes crianças passando fome, eu tenho que levar as crianças para outro lugar para se alimentarem. Compreende o que a religiosidade faz na mente de uma pessoa que até se denomina pastor? A mente vazia, a mente medíocre, vive na mediocridade. Ah, vai ser bom para nós, porque aí a gente vai poder escolher o comércio e vamos pagar o preço que nós quisermos. Que coisa ridícula. Deus não está nessa frase. Aliás, essas pessoas que se julgam donos da igreja, se são donos, por que não cuidam da igreja? Se estão cuidando, eu pergunto, onde estão as pessoas? Se falam mal, se falam que na igreja há ricos e pobres, e que os pobres não podem entrar, então eu pergunto, por que os ricos não estão ganhando outros ricos para Jesus? Eu mesmo já fui chamado de pastor de pobre, e tenho orgulho por esse título, mais do que ser chamado de reverendo. Porque quando Deus me colocou em um determinado lugar, em vez de ir para frente, onde era a opulência, o bairro nobre, eu fui para trás da igreja, subindo os morros, ganhar os traficantes para Jesus, andar nas casas, que até hoje que as pessoas me conhecem porque eu andava nas casas, nos montes, e sozinho, não tinha segurança não. Mas eu entendi porque eu não fiquei muito tempo, porque a igreja estava de costa literalmente para a realidade que ela foi chamada a vivenciar. Mas também nos chamaram de pastor de pobre, mas também os ricos não ganhavam os ricos para Jesus. É triste essa realidade, mas isso é a religiosidade sufocante. E o Senhor está te chamando esta noite para ouvir não só uma palavra, mas para receber um princípio, para você deixar de ser religioso e se tornar um cristão, que é um imitador de Jesus, não é um membro de igreja. Eu tenho falado que eu tenho mais ovelhas fora da igreja do que no próprio hall de membros da igreja. A gente pastoreia muito mais pessoas fora da igreja, na cidade, no comércio, do que dentro da igreja. E pasmem vocês, as pessoas que são mais pastoreáveis, elas estão fora das igrejas e fora da membresia de um hall de membros. Não estou dizendo que você está nessa lista, estou dizendo que a maioria. Porque a religiosidade nos sufoca, nos afasta de Deus e nos afasta um dos outros. E você é chamado nesta noite para não só comemorar um aniversário de uma igreja, de uma denominação, mas para você ser igreja na vida daquele que está sem igreja. Não estou dizendo sem placa, sem denominação. Você está falando sem Jesus, sem Deus. E quem são os pobres? E que igreja é essa que faz acepção de pessoas? É uma igreja cristã? A IPI do Brasil é conhecida por ser uma igreja de algumas famílias, diga-se passagem, dominadoras com sobrenomes. E a missionária Marta conta que muitas vezes ia nos lugares, e eu também já ouvi essa história em vários lugares, e às vezes chega na cidade, a pessoa fala assim, é a igreja não sei de quem. Não fala que é a igreja presbiteriana, fala que é a igreja de um nome e um sobrenome. É a igreja do José, do fulano de tal, é a igreja não sei de quem. Agora, se a igreja são dessas pessoas, onde estão as pessoas, gente? Ser igreja dos milagres hoje é saber quem é Jesus e é saber que a igreja é do Senhor Jesus.
Nós somos aqui pastores auxiliares. Pastor titular é o Espírito Santo. Portanto, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, todo esse espírito mundano e dominador que tenta aprisionar a igreja em uma placa, em um sobrenome familiar, em uma religiosidade, mas que venha o avivamento do Espírito Santo, que nos liberte de nós mesmos, dessas crendices, não só populares, mas essas crendices eclesiásticas. E olhar para o texto e ver que Jesus está dando uma oportunidade de vida para esse povo. Eu creio que ser igreja, muitos querem ter uma igreja, mas poucos querem ser igreja. Eu quero acelerar aqui, porque tem muita coisa para ser falado, mas eu preciso falar isso, que Deus me deu hoje, é uma lembrança de um fato que nos leva a ser uma igreja do milagre hoje. Em 2012, apareceu aqui em nossa igreja o Marcos Moreno Vinícius. Eu falo o nome dele porque ele me permitiu falar. Eu tenho um documento escrito por ele, assinado, que me permite eu falar o nome dele. Ele telefonou na igreja, ele queria falar com o pastor, e eu atendi o telefone. E ele perguntou se eu poderia lhe atender naquele exato momento. Era uma tarde. E eu disse que sim. Até no início pensei que fosse um outro pastor que estava chegando de outra cidade, passando um trote. Falei, vamos ver se é trote ou não. Mas na mesma hora eu disse que sim. Ele perguntou o endereço da igreja, ele veio até a sala pastoral. E realmente não era um pastor, era uma pessoa sem ser religiosa. Logo depois ele chegou. E ele entrou na sala pastoral, ele pedindo oração, dizendo que estava com alguns problemas. Dizendo que ele não conseguiu o emprego que tinham lhe prometido arrumar em Três Lagoas, e ele estava vindo do Rio de Janeiro. Mas eu senti que eu não poderia apenas orar pelo Marcos Vinícius. Eu senti que eu deveria fazer algo a mais do que uma simples oração. Eu sempre falo, oração é igual um copo com água, você não pode negar a ninguém. Mas às vezes aquele copo com água ele é um pouco insuficiente, você precisa derramar a jarra toda na pessoa. Foi então que o Marcos começou a contar a história dele. Ele disse que naquele dia, momentos antes dele telefonar para nós aqui na igreja, ele estava preparando para se jogar debaixo de um caminhão na rodovia. Ele, no momento que ele estava sentado, ele tirou do bolso da sua calça, toda suja, encardida, imunda, ele tirou uma sacolinha de plástico, tirou do bolso, ele me mostrou, falou assim, eu ia colocar essa sacolinha aqui na minha cabeça, me dar um nó, e eu ia me jogar debaixo do primeiro caminhão que aparecesse. Mas algo muito forte me falou assim, não faça isso, procure uma igreja. E aí ele não fez, e na hora lá, ele foi até no orelhão ali, procurou, não sei como, achou o telefone da nossa igreja. E ele ligou e a gente atendeu. No momento eu não tive dúvidas, que a minha intuição estava certa. Eu acolhi o Marcos imediatamente. Orei com ele, por ele, mas chamei meu filho Felipe e dei dinheiro para o Felipe. Falei assim, você vai ali na churrascaria, na esquina ali, e você vai levar o Marcos para almoçar, porque ele fazia há 3 dias sem comida, sem nenhuma comida, não comia, estava sujo, maltrapilho, fedido, iria se matar na rodovia. Mais um para fazer estatísticas de suicídio na nossa região. E dei o dinheiro para o Felipe, ele foi lá, pagou. Enquanto isso eu fui até a minha casa e peguei algumas roupas minhas para ele vestir. Instalei ele no quarto de hóspedes que nós montamos aqui na nossa igreja, no edifício anexo. E ele ficou ali descansando, após tomar um banho e vestir roupas limpas. E a gente foi até criticado, né, presbítero Ney, por que esse quarto? Quem vai ocupar esse quarto? Que inclusive tem até uns móveis bonitos lá doado pela Laura, pelo Daniel, está até hoje lá, viu, Daniel? Graças a Deus pela vida de vocês.
Eu comuniquei o fato aos então diáconos da igreja naquela ocasião, diácono Ney, Scalise, João Quintino, vocês lembram disso? Eu acho que o Ronaldo também. Mas eles ficaram com o Marcos Vinícius até algumas horas da madrugada, que eu passei o dia todo com ele. No dia seguinte, o Marcos Vinícius tomou café da manhã aqui na igreja, junto com as crianças da nossa creche. Nós fomos lá, compramos a passagem de ônibus para ele voltar para casa, para o Rio de Janeiro. Oramos com ele, por ele, e o enviamos. Naquele momento, o Marcos já tinha tirado da cabeça a ideia de se matar. Depois de alguns dias, o Marcos falou assim: eu vou devolver esse dinheiro para a igreja. Eu falei: nós não precisamos desse dinheiro, precisamos da sua vida. Invista esse dinheiro na sua família, que ele já estava perdendo. E ele pegou um e-mail da igreja e logo dias depois ele mandou um e-mail, tenho esse e-mail guardado até hoje na minha caixa. E ele dizendo assim que agradece a acolhida da igreja, dizendo estar bem melhor e pelo que eu me lembro, já tinha voltado ao seu antigo emprego. Essa história do Marcos Vinícius que me faz refletir o que é ser uma igreja dos milagres hoje. Sabe, irmãos, você ser uma igreja do milagre, ser uma igreja dos milagres hoje, é você ser milagre na vida de uma pessoa, sem mesmo ela pedir algo a você. Ser uma igreja dos milagres hoje, é você perguntar, é você, ao encontrar uma pessoa, preste atenção que isso é muito forte, ao encontrar uma pessoa que é de outra igreja, é você perguntar primeiro como essa pessoa está, e depois, muito tempo depois, você perguntar como a igreja está. Estou dizendo isso porque ontem, depois de um conteúdo tão enriquecedor que nós recebemos ontem, é ou não é, minha gente? Uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. No momento final da partida, uma pessoa chegou, que também se diz pastor, perguntou: como é que está a igreja? Pastor Douglas, como é que está a igreja? Não se preocupou como é que está o meu coração. Não se preocupou como é que está a minha vida, mas se preocupou como é que está a igreja. Porque é isso que os pastores religiosos fazem. Porque a igreja muitas vezes está acima das pessoas. E eu fiz, depois daquela, eu estava ali vacinado, contagiado, eu estava assim meio que empoderado por aquelas duas palavras, que eu me dei a liberdade, eu me dei o direito e o presente de não responder aquela pergunta, Cida. E aí eu comecei a falar outras coisas sem responder aquela pergunta de como é que está a igreja. Porque você nunca pergunta para um pastor como é que está a igreja, pergunta para os membros da igreja. E ele, insistentemente, depois de ouvir as minhas colocações, ele volta na mesma pergunta, dizendo assim: como é que está a igreja, pastor? Falei: então tá bom, irmão, vamos achar ali que o ônibus já está saindo. Percebe como que a nossa religiosidade sufoca a gente? Como ela mata a nossa espiritualidade? Então precisa saber o que o pastor Douglas passou. Precisa apenas perguntar como você está, e de preferência hoje, porque ontem a gente pode não ter estado bem, e amanhã pertence a Deus, mas como você está hoje? Essa é a pergunta, esse é o grande milagre de ser igreja hoje. Perguntar como as pessoas estão, não como a igreja está. Você está entendendo esta palavra? Saber quem é Jesus é ser igreja na vida, é ser Deus na vida da pessoa. É ser uma igreja, ser um milagre na vida de alguém que está à beira da morte. Ser uma igreja dos milagres hoje é se tornar amigo de alguém. E mesmo que essa pessoa seja da sua igreja, e você sentiu que essa pessoa não está bem naquele dia. Por que eu estou falando de um mau exemplo? Porque eu quero falar de um bom exemplo. Encontrei um amigo ontem, ele dizia assim: como é que você está hoje? Você está melhor hoje? Eu não tinha falado nada para ele. E ele me abraçou e disse assim: você é mais do que um irmão para mim, você é meu amigo. E eu sei quando você não está bem, pela forma como você escreve no WhatsApp no nosso grupo. Eu falei: você tem razão, porque a gente não pode mentir. E como você está hoje?
Ser uma igreja dos milagres hoje é saber como a outra pessoa está sem ela precisar falar. É identificar só no olhar, na expressão do olhar, e não só nas palavras que são proferidas. Você está entendendo? Que Deus está te chamando para você ser igreja? Que Deus está chamando para você participar desta igrejinha dos milagres, que proclama a palavra de Deus, que não negocia os valores do reino, que não se vende. Uma igreja séria, responsável. Uma igreja que presta conta daquilo que recebe, arrecada. Uma igreja que cuida de crianças, uma igreja que cuida dos idosos, e que vai cuidar melhor ainda no futuro bem próximo. Uma igreja que adota outras igrejas. Enfim, uma igreja que faz o que tem sido feito. Eu quero encerrar com uma frase do Carlinhos Queiroz, que eu conheci em 2002, em um congresso de diaconia, lá em Sumaré. Conheci o reverendo Carlos Queiroz, Carlinhos, que nós tivemos ontem juntos. Participei com ele também 6 anos no Nordeste, como pastor em lideranças de organismos religiosos, a Visão Mundial, como ele também foi presidente, secretário executivo da Diaconia do Nordeste. Nós trabalhamos como voluntários. Caminhei com Carlinhos há algum tempo. Apesar de sua estatura ser pequena, é um grande homem de Deus. Ele disse: a falta de pão na mesa do pobre pode ser uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Eu vou repetir. A falta de pão na mesa do pobre pode ser uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Pode fechar a sua Bíblia, mas não feche o seu coração. Eu quero concluir, com a sua permissão, contando uma história que tem por título A História do Verdadeiro Amor. O amor que não precisa de palavras para ser visto. É a história de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma criança maltrapilha, com fome e frio, vai até um guarda e pede ajuda. O guarda diz para ela pedir ajuda em um determinado lugar, falando simplesmente a senha, João 3,16. O menino não entendeu, mas como ele estava com fome, passando frio, ele obedeceu e foi correndo ao lugar indicado. Chegando lá, ele bateu na porta e quando atenderam, ele disse, João 3,16, sem saber o que ele estava falando ou o que significava. A mulher que o atendeu, o recolheu, o acolheu, recolheu, tirou ali a roupa suja, rasgada daquele menino, lhe deu um banho. Enquanto esse menino tomava banho, esse menino pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me lavando. Terminou o banho, a mulher lhe deu uma roupinha nova, e o menino pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me vestindo. Após se vestir, esse menino foi levado à cozinha, e ali comeu uma deliciosa e quentinha comida, e o menino pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me alimentando. Após comer, esse menino foi levado para um quarto. Ele deitou-se numa cama bem confortável, cobertores bem quentinhos, e o menino pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me aquecendo. Acordou no outro dia, e quando ele tomava café, a mulher perguntou a ele, você sabe o que é João 3,16? E o menino disse assim, eu não sei o que significa, eu só sei que me lavou, me vestiu, me alimentou e me aqueceu. E a mulher então pôde falar do significado do amor de Deus, que está registrado em João 3,16 e em toda a Bíblia. Essa mulher é uma mulher cristã, e o local que aquele garotinho foi é uma igreja. Hoje, infelizmente,
muitos meninos como esses estão a vagar aí pelas ruas e muitos deles batem a porta das nossas igrejas. Mas a minha oração é que um menino desse encontre você na porta da igreja ou na porta da sua casa para recebê-lo com alegria no rosto e amor no teu coração. E não só os meninos, mas as meninas também. Os pobres, necessitados, e não só os pobres financeiramente, mas os pobres espiritualmente, e todos aqueles e aquelas que carecem do verdadeiro amor de Deus. Porque definitivamente a falta de pão na mesa do pobre pode ser uma denúncia da falta de espiritualidade, e eu incluo amor prático no altar dos cristãos. Minha oração também é que nesses 119 anos da IPI do Brasil, o nosso presente, a nossa igreja, seja a nossa dedicação em amor, sobretudo a Deus e a sua igreja aqui estabelecida nesta cidade. Minha oração é que nós sejamos uma igreja dos milagres hoje, na vida daqueles e daquelas que a gente encontrar. Vamos orar? Que o Espírito Santo possa derramar esses milagres na vida das pessoas que eu e você encontrarmos amanhã, ou até mesmo daqui a pouco. Amém, queridos? Que nós possamos amar a Jesus, deixarmos-nos fascinar pela sua presença, pelo encanto do seu exemplo e mensagem prática de amor real e verdadeiro, que muda a vida das pessoas. Esse amor que um dia lá atrás me alcançou, mudou minha vida, e até hoje tem mudado a razão da minha existência. Através de uma palavra. Que alguém entregou para mim da parte de Deus. E hoje eu estou aqui para contar a história. E hoje você está aqui para ouvir uma história de alguém que conheceu o verdadeiro João 3,16. Nós somos chamados para sermos contadores de história. Que possamos contar a história da nossa salvação aos nossos filhos, e os nossos filhos e netos queiram ser como nós, por ver Cristo em nós, a esperança da glória. Que queiram imitar a nós, por nós imitarmos a Jesus, o Cristo. Que se não possamos salvar o mundo, possamos salvar pelo menos a nossa família. Porque a igreja foi dada as chaves do reino para entrar não só em Cesareia de Filipe, mas em todos os lugares aonde se proclama o inferno na vida das pessoas, tirá-las de lá, do inferno, e povoar os céus. Obrigado, Senhor Jesus, por este amor, por esta igreja que se posicionou no Brasil para ser uma igreja profética, não se vendeu para a ordem dos maçons, não se dobrou da investida dos dólares americanos, mas que formou pastores brasileiros que tinham fervor inicial para ganhar o Brasil para Cristo, que formou pastores, formou líderes, uma igreja que aceita as mulheres se tornarem pastoras e presbíteras, diaconisas, que inclui mulheres que cuidam dos órfãos, das viúvas, e tem o seu cuidado maior com as crianças. Uma igreja que no seu nascedouro, fruto da reforma protestante, tinha no seu DNA a ideologia de Lutero, a sistemática de Calvino, no sentido de que ao lado de cada igreja se formasse um projeto social ou uma escola.
E nós, igreja em Oswaldo Cruz, temos dentro da nossa igreja uma creche, escola, um projeto social. A nossa igreja em Adamantina, que foi mãe desta igreja, já teve também um projeto social dentro da sua igreja. E muitas crianças, tanto lá quanto aqui, conheceram o verdadeiro amor de Deus, de João 3,16. Então todo esse trabalho, diz a palavra, nosso trabalho no Senhor não é vão, porque se nós ganharmos uma vida, alcançarmos uma criança, salvaremos uma família inteira. Porque aquele que ama uma vida, ama toda a humanidade. Aquele que salva uma vida, salva todo o mundo. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de ser pastor desta igreja, por ter me colocado nesta denominação, que tem muitas falhas, mas estamos aqui para fazer diferença, servindo a Deus através do serviço às pessoas. Que o Senhor possa abrir as portas do reino para a proclamação do Evangelho prático a todos indistintamente, aqueles que estão se achegando nesse novo tempo que se chama hoje, possam se sentir acolhidos nesta casa, sentirem pertencentes não só a uma igreja, mas a uma família da fé. Que o Senhor nos faça não só ser igreja ou pertencer a uma denominação, mas viver uma igreja do Senhor Jesus, milagre da terra, caminhando com fidelidade, com a visão de servir, de trabalhar em função do próximo, oferecer ajuda, auxiliar, independente de cargo, função. Que tenhamos unidade, mesmo em meio às adversidades. Que ao avistarmos a falta de pão na mesa do trabalhador, a igreja possa se levantar de forma profética, não só para levar o pão nosso de cada dia, mas uma palavra de cura, de libertação, o milagre da salvação. Que nós, como igreja estabelecida no centro dessa cidade, o coração dessa cidade, como já disse a nossa irmã, a igreja está estabelecida no coração da cidade, porque a cidade está no coração desta igreja. Mas que possamos ser igreja a todos os povos, em nome de Jesus. Perdoa o nosso pecado, a religiosidade sufocante, nos faz entrar e emergir numa espiritualidade profunda com o Espírito Santo. Que a gente se preocupe mais com as pessoas do que com coisas, porque são as pessoas que serão resgatadas quando Jesus voltar, não são as coisas. Mas que possamos usar as coisas para ganharmos as pessoas para Jesus. Toda essa estrutura, fazer dela instrumento da tua paz, como foi feita na oração de São Francisco de Assis. Faz-nos instrumentos da tua paz. Onde há ódio, que possamos levar o amor. Onde há divisão, discórdia, que possamos levar o perdão, a reconciliação. E como diz a letra de uma canção, a começar em mim, quebra corações. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja levada adiante, mais do que um aniversário, mas um desafio de poder servir a Deus, através do servir as pessoas. E eu me coloco aqui, Senhor, à disposição para ajudar, para somar com esse exército de irmãos chamada igreja. E abençoe esse povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça, superabundante graça de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo, e o grande despertamento, avivamento, derramamento do Espírito Santo seja constante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém.